acho que regra, assim, não existe muito, não. É coisas que acontecem e são coisas que a gente não está esperando, não está prevendo. Obrigado, padre. E eu queria entender, de repente, a gente começar com esse contexto, né? Porque a gente vê na Bíblia Jesus expulsando demônios. Sim. No Novo Testamento. Sim. Velho Testamento tem alguma coisa sobre exorcismo? Tem? Tem. Rei Davi. Foi o primeiro. É? É. Quando o rei Saul era cometido por espíritos maus, quem que tirava os espíritos? Davi. Ele tocava a harpa e isso tirava o espírito mau. Só você ler em Samuel, né? 1 Samuel. Então o Davi foi um dos primeiros exorcistas, porque com a música ele expulsava os males. Lógico, ele era um homem escolhido por Deus, né? Rei Davi. Isso que eu queria entender, porque em várias culturas ou em várias religiões tem essa ideia de espíritos ou do sobrenatural tomando posse do corpo físico das pessoas. Sim. Transes, você vê xamãs, né? Ou em candomblé, ou espíritos, encosto, demônios. Na igreja também. Na igreja, o Espírito Santo, quando desce e se apodera da pessoa, está se apoderando do corpo da pessoa, está possuindo a pessoa. É a mesma coisa. Então, só para entender, existe um mundo físico, que é o nosso, carne, matéria. Sim, o que vemos. Existe um mundo espiritual. Sim. Esse mundo espiritual, ele coexiste com o mundo físico, certo? Sim. Quais são as regras que separam um mundo do outro e por que às vezes algumas coisas do mundo espiritual vazam ou atravessam para esse lado? Isso é permitido, não é? Como que a gente faz essa transição? Queria entender melhor a tua visão sobre isso. Olha, eu não sei dizer para você se existe uma regra. Tá. Eu sei dizer para você que existe os dois mundos, né? E que eu também, segundo a minha experiência também, eu já tive. E que às vezes nós temos experiências que são inexplicáveis. Sonhos, exatamente. Vozes, às vezes. Então, acho que regra, assim, não existe muito, não. É coisas que acontecem e são coisas que a gente não está esperando, não está prevendo. E coisas que a gente não sabe lidar, não é? E que a gente vai aprendendo conforme vai acontecendo com a gente. Existe o lado espiritual e existe o lado físico. Esse lado físico, você pode estudar ele e ele vai ter um fim. O lado espiritual, não. Quanto mais você estuda, mais você acha que precisa estudar. E como a gente identificar esses desdobramentos do mundo espiritual para o mundo físico? Porque tem muita gente que acha que a doença é física e às vezes ela é espiritual, né? Sim. Bom, isso acontece muito. Pessoas que me procuram, né? Eu tô doente, eu tô doente e... É assim, geralmente a pessoa vai... no mundo físico, ela vai até o fim. Então ela vai no médico, você está doente. Primeira coisa, você vai no médico. Então, o que é o normal? O médico vai te pedir um exame. Se ele não encontrar, ele vai te pedir outro exame. Até que ele vai dizer, olha, eu vou te dar um diagnóstico. Você tem isso aqui. Então, a partir do momento que ele encontra o diagnóstico, ele te dá um remédio. Exato. Ele dá um remédio. Tratamento. Faz o tratamento. Então, tem gente que vai, procura. Às vezes, a pessoa não tem nada... Ela tem o sintoma, o médico diz, mas não dá nada seus exames. Mas a pessoa tem o sintoma. Às vezes acontece isso. Às vezes acontece do médico achar, dar o remédio, mas o remédio não faz efeito para a pessoa, né? Então, quando a pessoa esgota o caminho do físico, né? É aí que ela começa a pensar, então deve ser espiritual. Né? Deve ser espiritual. E, por exemplo, quando uma pessoa me procura e ela não sabe se é espiritual ou não, eu sempre recomendo. Você tem que esgotar primeiro esse caminho físico. Então você vai no médico, vê o que o médico fala. Mas se o médico não achar, vai em outro. Senão tudo vira demônio. Senão tudo vira demônio. Exatamente. Nem tudo é o demônio. E nem tudo é espiritual.